Oi, oi! Chegamos a mais um episódio do nosso devocional. Hoje, na nossa leitura, no nosso plano de leitura anual, nós lemos Números capítulo 5 e capítulo 6 e Lucas capítulo 19. E aí, aqui em Lucas capítulo 19, no versículo 11 ao 27, a gente tem a parábola das 10 minas e é ela que eu quero ler aqui com você e também meditar em algumas lições, tá bom? O versículo 11 diz assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi o seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco, que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi o seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantidade recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Versículo 22. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. E aqui, como o próprio texto fala, Jesus ele usou essa parábola para corrigir a ideia errada que as pessoas tinham acerca do seu reino. O que eles achavam? Eles achavam que o reino de Jesus era de imediato e que era um reino político e econômico. Mas Jesus ele veio para estabelecer um reino espiritual. E provavelmente, se você já leu o livro de Mateus, você vai perceber que essa parábola, ela tem algumas semelhanças com a parábola dos 10 talentos que está lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. E aqui, nessa parábola de hoje, a gente vai ver algumas coisas. A gente viu um homem que se ausentou para tomar posse de um reino e que antes de partir, ele entregou uma mina. E aí, uma mina significa 100 dracmas, sendo que uma dracma é o valor referente a um dia de trabalho. E aí, esse senhor, antes de partir, ele ele distribuiu essas minas, esse valor em dinheiro, aos seus servos e deixou a instrução clara de que eles deveriam negociar até a sua volta. E aí, quando ele chega, o que a gente vê aqui no texto? Que ele recompensa aqueles que são servos fiéis, mas que ele repreende aquele que é negligente. E aí, eu separei aqui para a gente pensar 3 lições sobre essa parábola. A primeira é que esse homem nobre na parábola, ele é Jesus. Ele inaugurou o seu reino da graça e em breve ele vai voltar para estabelecer o seu reino de glória. Nós que somos suas discípulas, nós somos como os servos dessa parábola. E a tarefa que ele nos deixou, a missão que ele confiou nas nossas mãos, foi a de compartilhar as boas novas do evangelho a todas as pessoas. O que ele disse? Vão por toda a terra e façam discípulos até os confins da terra, que todas as pessoas recebam a palavra de Deus, recebam a minha mensagem. E essa ordem ela foi dada lá para os primeiros discípulos, quando Jesus estava voltando para o céu, mas ela também permanece para mim e para você hoje.
A segunda coisa que a gente vê aqui é que o rei, ele volta e ele presta conta com os seus servos. Ao primeiro, rendeu 10 vezes mais. O segundo, rendeu 5 vezes mais. Esses, eles receberam um elogio e foram chamados de servos bons e fiéis. E o primeiro, que multiplicou 10 vezes, recebeu a autoridade sobre 10 cidades. O segundo, sobre 5 cidades. E aí, a gente precisa entender o seguinte: o que é que Jesus está falando aqui para a gente? Que se nós formos fiéis sobre o pouco, nós seremos colocados sobre o muito. A Bíblia fala em Apocalipse várias vezes e deixa muito claro que Jesus, ele vai voltar. E que nessa volta dele vai haver um julgamento e que ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. A terceira e última lição que a gente vê aqui é que o Senhor, ele pune aqueles que são servos infiéis. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus justo. E o amor de Deus não elimina o caráter justo dele. Aquele terceiro servo, para encobrir a sua preguiça e a sua omissão, disse que temeu ao seu Senhor. E ainda por cima, aquele servo, ele disse assim: o Senhor é severo, o Senhor é rigoroso, e o Senhor pega daquilo que não é seu. O Senhor colhe aquilo que não plantou. Então ele diz: olha, eu não servi, eu não fiz o que o Senhor mandou, porque o Senhor é o problema. Porque o Senhor, faz assim, assado. Então a gente precisa observar essa parábola e pensar assim: será se eu tenho sido uma pessoa negligente? Será se eu tenho dado desculpas? Mas eu não prego por causa disso, por causa daquilo, eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo. Eu tenho medo disso e aquilo outro. Nós não podemos ser como esse servo negligente. Por quê? As palavras do servo infiel, as suas desculpas abriram o caminho para a sua condenação. No reino de Deus, não há espaço para negligência. A neutralidade e a omissão, elas são ofensas a Deus e são prejuízos à sua causa. Tiago, ele vai falar lá na carta dele que aquele que sabe que deve fazer o bem e escolhe não fazer, está pecando. Então, a omissão, ela é um pecado e nós já temos essa instrução. A gente já recebeu esse aviso dentro da palavra de Deus. E o problema desse servo infiel aqui era qual? O conceito errado que ele tinha sobre o seu Senhor. Ele não tinha amor, ele tinha o quê? Medo do Senhor a quem ele servia. E o nosso problema, que muitas vezes faz com que a gente se torne negligente e infiel, é o fato de nós não conhecermos bem o caráter e o amor do Deus a quem nós servimos. E é exatamente para te ajudar nisso que eu estou aqui todos os dias meditando na palavra com você. Porque eu quero que você perceba, que você aprenda, através da palavra de Deus, o caráter do Deus a quem você serve. Deus, ele vai dizer na palavra dele também o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. E em nome de Jesus, nós não vamos ser daquelas que perecem. Nós vamos ser aquelas que são servas fiéis, que recebem com alegria aquilo que o Senhor dá e que multiplicam a 100 por 1. Nós somos aqueles que se movem por fé amorosa e não por medo. Amém? Esse foi o nosso devocional de hoje. Para encerrar, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e abençoar o seu dia. E antes da gente encerrar com a nossa oração, lembra, por favor, de deixar aqui o seu like, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Envia para todo mundo, para que outras mulheres conheçam cada vez mais de Deus, tenham o coração delas também alimentado pela palavra de Deus, tá bom? Deixa o seu like, compartilha e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, faz a sua inscrição, ativa o sininho para você ser sempre avisado quando eu postar vídeos novos aqui. E agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Senhor bom, um Senhor generoso, porque o Senhor não foi para o céu e não nos deixou aqui sem instrução, sem discernimento. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela herança da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor deixou o Seu Espírito Santo para morar em nós. E é esse Espírito que todos os dias alinha o nosso coração, corrige as nossas falhas, abre o nosso entendimento para conhecer mais de Ti.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor desenvolva no nosso caráter a virtude da fidelidade. Que nós sejamos fiéis, que a gente aprenda a ser diligente, a ser responsável, a fazer com excelência aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Senhor, e nós não queremos fazer isso, nós não queremos te servir pensando no que nós vamos receber de volta. Nós queremos te servir por causa de um coração grato, por causa da tua salvação, por causa daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós queremos ser testemunhas. Nós queremos, meu Pai, que a nossa vida sirva de testemunho para outras pessoas. Então, Senhor, nós temos a plena consciência de que sozinha a gente não consegue fazer isso. Sozinha a gente não tem capacidade de permanecer fiel, de ser constante, de não nos omitirmos. Senhor, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis, a sermos diligentes, a honrar o Teu nome e a honrar o Teu sacrifício, o Teu sangue derramado na cruz. Em nome de Jesus, amém. Olha, que o Senhor abençoe o seu dia, que essa palavra penetre profundamente no seu coração e que você seja como uma árvore frutífera que dá muitos frutos e que mesmo no meio da seca, mesmo no meio da crise, permanece fiel, permanece com as suas folhas verdes e dando fruto no tempo certo, como fala lá no Salmo 1, tá bom? Deus abençoe muito o seu coração e eu encontro você amanhã para mais um episódio do nosso Devocional Diário.